estava em uma terça-feira qualquer aqui no Brutus, quando recebi um convite inusitado. O Otávio, que possui o canal Coisas que Nunca Vivi, me mandou uma mensagem dizendo que gostaria de gravar um episódio conosco, pescando em mar aberto pela primeira vez. Bom, mar aberto eu estou acostumado, mas peixe eu acho que você já sabe que não é minha praia. Mas já que era um desafio para ele, por que não ser um desafio para mim também? Quem sabe eu começo a gostar de peixe. Então passei em uma peixaria antes para comprar iscas e tirar fotos de peixes, para no caso de eu realmente conseguir pescar alguma coisa, pelo menos saber o nome do peixe. O que de pior e de melhor você imagina que pode acontecer hoje? De melhor, acho que eu vou ver uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. E de pior, eu acho que eu já me preveni, que é enjoar um pouco, né? Mas eu já tomei o remedinho, acho que isso não vai ter. Quando ele falou em mar aberto pela primeira vez, eu avisei que ele poderia enjoar. Mas ele estava determinado a conhecer o oceano em toda a sua grandiosidade. Mais fácil do que eu imaginava. Você tem esperança de comer peixe hoje? Mas claro, eu tô aqui pra isso. E até uma esperança vã minha, que eu não sei, mas eu queria muito ver bichos. Eu lembro que uma vez eu fui pra Búzios, pra Arraial do Cabo, na verdade. E a gente passou do lado de um tubarão-baleia. Foi uma das coisas mais lindas que eu já vi, cara. Será que rola? Cara, alguns encontros? Eu tô meio atrasado com o pagamento dos golfinhos, assim. Então eu não sei se eles vão aparecer. Mas eles apareceram. Teve fim de semana foi na Ilha da Cutia, que é perto onde a gente vai, e apareceram. Pô, animal. Mas vai rolar pescar? Cara, vai rolar pescar, não sei se vai rolar peixe. Tentar a gente vai. O que você espera de andar no veleiro, assim? Como você imagina que vai ser? Você viu que balançou? Cara, é difícil explicar isso, assim, mas eu sempre tive essa fascinação pelo mar, de uma coisa, assim, que é meio do desconhecido infinito. Sei. Pra mim, eu acho que o mar é a coisa mais parecida na Terra do espaço, sabe? Sei. De, tipo, eu me sinto meio que um cosmonauta aqui, eu tô me sentindo o Gagarin, indo pro sabe-se lá onde e ver o que vai acontecer. Bom, não deixa de ser verdade. No mar estamos em outro meio, no qual a evolução não nos adaptou. Não podemos sobreviver sem um pouco de tecnologia. Saímos em uma quinta-feira em direção a Angra dos Reis, onde desembarcaríamos o Tavião e o João, que fez a maioria das imagens desse episódio. Achei importante dar uma velejada dentro da Baía de Paraty com eles no início, para se acostumarem a velejar antes de pegar o mar aberto. Cara, é incrível agora que desligou o motor e a gente tá só na vela e o barco tá de lado, meu amigo. O Adriano olhou pra mim e falou, não, fica tranquilo que isso é normal. Normal pra ele que mora aqui, né? Eu que sou ali de Votorantim, de Sorocaba, isso aqui tá sendo muito doido. Tudo estava bem, mas quando saímos da Baía de Paraty e as ondas do mar aberto apareceram, o Tavião começou a enjoar um pouco. Aí ele usou a técnica da língua, deitar um pouquinho. Mas tá valendo a pena, tá confortável? Agora eu tô aqui, isso aqui é como se fosse um bercinho e eu sinto, ó, sacolejando, às vezes um pouco mais. E eu tô na esperança que depois de almoçar vai dar uma sentada. Esperança. Comer ajuda um pouquinho, sim. Estávamos já pescando em um currico, ou seja, arrastando uma isca artificial atrás do barco. Mas como eu sou um pescador bem ruim, achei melhor fazer um risoto para matar a fome e não contar com peixe. Eu vou devagarinho, vou aqui despacito, porque tá bravo. A esta altura eu já estava preocupado se meu novo amigo estava curtindo alguma coisa da viagem. Talvez eu deveria ter insistido mais para pescarmos em águas abrigadas. Aliás, falando em pescar, já eram umas 4 horas sem nada de peixe. Quando de repente... Rapaz! Real. Cara, isso tá muito além do que eu achei que eu era capaz. É mesmo?
Eu mal acreditava que tinha pego um peixe tão bonito. Parecia que era cenográfico. Na vida é importante a gente reconhecer os nossos limites. O meu chegou um pouquinho aqui, cara. Então, pescamos um peixe, vamos fazer esse churrasco. Adriano irá bravamente limpá-lo ali, enquanto eu tento recuperar o meu fôlego. Eu assisti um vídeo no YouTube como limpar peixe. Eu acho que eu tô preparado. A partir desse momento, as cenas são muito fortes para serem mostradas. Não tanto pela morte do peixe, mas pela total falta de perícia de quem está limpando. Mas todos concordaram que ele tinha uma carne bonita e que valia a pena tentar comer. Depois de consultar vários especialistas em biologia marinha, cheguei à conclusão de que o peixe era uma sororoca. Pelas fotos da peixaria, eu não consegui distinguir nada. Aproveitando a analogia do Tavião com o espaço, depois dessa travessia, que foi um pequeno passo para um homem, mas um grande salto para youtubers de Votorantim, paramos em Itanhangá para o nosso churrasco. Tudo é uma vitória quando termina em churrasco. Vamos experimentar então o nosso peixinho que pescamos aqui. Um brinde aos ápices de nossa vida e a praias com leões. Delicioso. Cara, Juro por Deus. Você vai que ali gosta. primeiro porque Delicioso. acabou de cair alguma coisa lá dentro, mas isso acontece. Fato. Ah, maravilhoso, Pode cara. tirar o peixe rápido. Mas vai na fé, vamos lá. Jesus. Ele não come peixe. Ele odeia peixe. E ele vai Eu vi jogar que não fora. gostei, ele pegou a espinha. É sempre assim. Poderia comer isso. Que maravilha. Nossa, tá muito bom, cara. Churrasco Opa. selvagem. Aí, nossa, esse corinho, velho. Ai, cuidado do fogo na sua mão. Depois ela que vai ter que cuidar, bicho. Cara, você subiu lá e tinha uma expectativa. É, O que mudou? O que era o que você esperava? cara, eu percebi que eu sou muito mais fraco do que eu imaginava. Mas foi muito legal, assim. Eu realmente passei um pouquinho mal, não sei se as imagens aí vão mostrar. Me disseram que é normal nesse trecho que a gente fez. O mar tava um pouquinho complicadinho, né? Não Sim, tava sim. chato, mas tava um pouquinho fora do que seria o ideal, talvez. E eu realmente só achei que essa coisa de enjoar no mar era meio que... não, isso é bobeira. Não, é totalmente real, oficial, cara. E é lindo, cara. É muito bonito. Eu acho que é legal agora, por exemplo, eu voltar aqui e conseguir ver que essa água é verde. Sim. Enquanto a outra é azul. Agora eu tenho essa referência que eu nunca tinha tido na minha vida, sabe? Então eu queria ter um pouquinho mais, talvez, de resistência. Acho que só com o tempo vem, para poder passar mais tempo apreciando esses detalhes, A sabe? gente tinha que fazer outro passeio, cara, em lugares mais calmos. Sim. A gente foi muito pro mar aberto É. de cara, assim, isso que foi... Mas foi interessante. Eu sou uma pessoa de extremos, Adriano. Eu fiquei feliz, cara. Eu achei legal. Acho que essa experiência, na verdade, eu gostei de ter tido. Por mais que ela tenha sido um pouquinho... Too much? tenha tido suas turbulências, eu achei muito legal, cara. Na verdade, eu fiquei o tempo todo ali meio que olhando de lado e sentindo aquilo. Eu falei, que animal, cara. É muito louco sentir isso. Porque é diferente você falar, tô num ônibus e tá sacolejando e tá estranho. Outra coisa é você tá no meio do mar sacolejando e falando, caramba, mano, isso é o planeta me sacudindo, sabe? Fico feliz que o Tavião tenha ficado com uma lembrança boa dessa velejada. De tantas aventuras que ele passa no canal dele, espero que essa seja uma que ele lembre com carinho. Cara, e como você começou a fazer o teu canal? O que você pensou? Cara, o Coisas que Nunca Vivi, ele nasceu quando eu fiz os meus 30 e alguns anos. E eu olhei pra trás e eu percebi que eu não tinha tantas memórias. Eu tinha passado os últimos 10, quase 15 anos, na verdade, só trabalhando. Aquela coisa de acordar, trabalhar, dormir, acordar de novo e trabalhar. E eu percebi que isso era muito perigoso. Eu percebi que eu queria poder olhar para trás e lembrar de coisas. E o que me assustou foi olhar para os anos que tinham se passado e falar, cara, o que eu fiz? Quase nada. Né? E aí criei Coisas que Nunca Vivi para me forçar a colocar nessas situações que elas podem ser
super confortáveis ou às vezes desconfortáveis, mas elas são novas. Isso é o mais importante pra mim. Sabe o que eu digo que essas situações, cara, como foi pra você, é tipo musculação pra alma. Sim, outro dia vai ficar doendo, mas você fala, olha, bicho, tá ali, fiquei mais forte depois Você sai dessa. de lá maior, né, cara? Sim, e eu acho que era exatamente o que eu queria ver, eu vi, que é se sentir insignificante. Que é você olhar pro lado e você ver uma imensidão absurda e ver o quanto você é pequeno e se colocar na devida proporção pra isso. E mesmo com experiência, cara, é assim, você continua se vendo pequeno. Sim. Mas, sabe, você tá olhando pro gigante, mas você conhece o comportamento dele. Sim. E você fala, ó, ele vai mexer o braço pra cá, cara. Vai lá, Sim. sabe assim? Mas você tem ainda essa coisa de humildade Sim. perante a natureza, mas assim, quando você conhece, já não... Você já viu. Não é já... paralisante. Sim. Isso aí. E claro, terminar com o churrasco aqui foi, pô, chave de ouro. E pescamos. E pescamos, cara, você não acreditava. Não? Olha lá. E ficou delicioso, cara. Eu mesmo, assim, você não acreditava na pesca Sim. e eu não acreditava no churrasco do peixe. Ambos fomos provados errados. Eu até comi peixe e, cara, é bom, cara. Você acha que essa coisa do comer peixe é só um gosto ou foi algum trauma em algum momento? A minha mãe fala que quando eu tinha 2 anos por aí, uma espinha travou e aí eu, desde criança, não como, cara. É uma coisa que eu tenho que... Eu percebi que quando você pôs na boca, você já pôs meio... Antes, né? E o gosto era bom, cara. Mas eu não sei, eu devia ter comido mais, mas eu... tinha uma costela gigante aqui. Tinha um belo assado de tira. Eu tenho que fazer aqui. peixe, só peixe, pra ver se... Então fica esse o meu convite. Quando você estiver lá no Rio, a gente vai no restaurante de frutos do mar, show de bola. Maravilha, Beleza? cara. Obrigado Pô, por vir. obrigado, Cara. Espero cara. que você tenha curtido, cara. Foi animal. Peço desculpas por ter passado a maior parte do tempo deitado Imagina, aqui. cara, Mas imagina. foi um belo cochilo e mar aberto. Até mais.